Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Já já vamos começar a nossa live Cuidados em Tempos de Violência Digital. Vamos adicionar a nossa querida convidada, Ana Adobate, que vai estar conosco. Vamos entrando, que vai ser um debate super interessante. Deixa eu adicionar a nossa convidada. Bom, é um prazer estar com vocês essa noite. A Ana entrou! Boa noite! Boa noite, Ana! Ana é a nossa querida parceira, convidada que vai estar conosco hoje nessa live, discutindo conosco cuidados em tempos de violência digital, principalmente a violência de gênero contra as mulheres. Então, Ana, é um prazer, uma honra estar com você, mediando esse debate. As pessoas estão entrando. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Rosilene. Essa live, ela é uma promoção ela é realizada pelo Espaço Feminismos Plurais em parceria com a Livre de Assédio, onde nós temos a honra de estar aqui com a sua fundadora, a Ana Dobade. Bom, agora deixa só eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Rosilene Pimentel, sou assistente social, mestre em política social, trabalho aí com diversas ações do enfrentamento à violência contra as mulheres e na coordenação de um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar de gênero. Também a fomentações junto com o Espaço Feminismos Plurais, temos uma parceria aí de quase 3 anos, de muito sucesso. Então, é um prazer estar aqui. Ana, eu vou me arriscar a te apresentar, mas depois eu vou pedir para você se apresentar com seu currículo extenso e de ações assim primordiais no enfrentamento à violência contra as mulheres, principalmente levantando esse debate do enfrentamento ao assédio nos diferentes âmbitos, principalmente nos âmbitos públicos, né? E dentro das empresas, fomentando uma cultura de respeito aos direitos das mulheres. Então, a Ana Adobate é fundadora da Organização Social Livre de Assédio, administradora, mestre em marketing, e já ela vai se apresentar para nós com seu currículo maravilhoso. Para começarmos, é importante a gente falar um pouquinho o porquê que esse tema foi abordado, né? Nós temos atualmente um dado muito assustador sobre a violência contra as mulheres. Na sua última pesquisa, o Fórum de Segurança Pública mensurou que mais de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. E isso nós estamos falando de mulheres que sofreram algum tipo de violência no Brasil nos últimos 12 meses, mas que conseguiram chegar a uma delegacia e fazer a denúncia. Ainda há uma margem de subnotificação muito grande, né? Então, disseminar as informações de como enfrentar essa violência, que é uma violação dos direitos, é muito importante, principalmente que ela atinge diferentes âmbitos e tem tido uma crescente no âmbito virtual, onde diferentes grupos, que inclui a comunidade machosfera, que a gente vai discutir um pouco, né, Ana vai explicar um pouquinho, vem disseminando
discursos, retóricas de misoginia que vai difundindo o ódio contra as mulheres. Esse ódio contra as mulheres é a base da violência contra as mulheres, é a base do feminicídio e de que se olha os corpos femininos como objetos. Então, é pautada nessa preocupação e, claro, sempre direcionando para informações que possam dar acesso, informações que mostram como buscar ajuda e enfrentar essa problemática de saúde pública, que nós também vamos falar um pouquinho da cartilha Será que é Amor? Enfrentamento à Violência Doméstica, que eu tive o prazer de elaborar a convite, junto com a equipe do Espaço Feminismos Plurais, a convite da nossa querida Djamila. E é importante também a gente lembrar que o Espaço Feminismos Plurais é uma organização social que está ali localizada em Moema. Foi fundada pela nossa querida filósofa ativista, Djamila Ribeiro. Tem uma equipe maravilhosa que realiza diversas ações e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, ofertando tanto atividades em grupos como os atendimentos individuais. As atividades em grupos, rodas de conversa, esqueci o nome de uma das atividades principais, que desenvolvida pela nossa querida Marília, que é a nossa coordenadora do espaço e terapeuta holística. Maravilhosa. O espaço oferece atendimento psicológico, encaminhamentos para acompanhamento odontológico, tem uma biblioteca maravilhosa onde o espaço pode ser usado para estudos, para leitura, para trabalhos em grupos, dentre outras atividades. Bom, falei um pouquinho do espaço, é importante visitar a página do espaço, ver todos os serviços que estão sendo ofertados e que é uma porta aberta para as mulheres que buscam informações e atendimento. Bom, Ana, vamos lá? Quero passar a palavra para essa nossa incrível parceira, Ana. Ana, eu gostaria que você se apresentasse com seu currículo maravilhoso e vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que ele demonstra a triste realidade das mulheres brasileiras, mas também precisamos disseminar as informações de quais são os caminhos para enfrentá-lo, né? Então, por isso que vamos abordar esse tema. Claro, eu quero dar boa noite a todo mundo que está assistindo e já agradecer a honra de ter sido convidada para esse espaço por vocês. Exatamente porque eu conheço, sei da seriedade da Djamila, que é indiscutível, mas o espaço, bem como a Rosilene falou, é um lugar aberto, acolhedor e pensado para que essas mulheres sejam aí, tenham o direito de se restabelecer dos seus traumas, reconstruir suas vidas com todo o carinho, porque afinal de contas estamos falando de um tema que é complexo, não é uma única solução que precisa ser ofertada para essa mulher que sofre violência. Boa noite, eu sou Ana Dobate, sou fundadora da Livre de Assédio. Desde 2017, a gente trabalha com protocolos, ajudando aí governos, empresas, Ministério Público, organizações, para que a gente saiba exatamente como identificar essas violências e agir de forma segura, para que a gente consiga aí ter uma sociedade preparada, resiliente, consciente do seu papel cidadão, que diante de uma situação dessa saiba como acolher da forma mais adequada para que essa mulher consiga encontrar aí o caminho para sair desse ciclo de violência, respeitando sua autonomia. Então, a gente atua nesses espaços, sempre olhando porque qual a legislação que a gente tem e também provocando para que a gente tenha aí novas leis aplicáveis à realidade dessa mulher. Como Ana, também tenho, antes da Livre de Assédio, uma história de ser jornalista. Escrevi sobre direitos humanos. Eu sempre conto essa história, que essa jornada começa lá no Recife. E lá, na época que Recife era considerado um dos lugares mais perigosos para a mulher viver, com recorde de feminicídio. Nem se falava do termo feminicídio na época. E eu, como repórter, acolhi muitas mães de mulheres mortas por seus companheiros.
Então, dessa bagagem, junto com minha bagagem de gestão, surgiu a SED, entendendo que a gente tem que oferecer soluções para todos os espaços, para que todo mundo saiba agir de forma coletiva e consciente, para que esse acolhimento tenha muito orgulho de algo que eu criei lá atrás, que dava até o selo para o estabelecimento, que era um lugar comprometido com essa segurança, ter virado uma lei aí municipal, estadual e agora federal. E é assim que eu chego aqui para compartilhar uma história de um impacto que já chegou a 1 milhão de pessoas e que tem cada um aqui dessa live também convidado para conhecer quais são os protocolos e agir diante de uma forma segura, diante de uma situação de violência de gênero. Então, essa sou eu, Rosilene, e eu acho que é bem importante a gente falar algo que é o seguinte: a vida digital e offline não está se separando mais. E nos meus treinamentos, quando eu falo nas empresas, e a gente tem nas empresas a grande oportunidade, como eu digo, até um locus privilegiado de falar com os homens que não tiveram essas conversas, eu falo assim, olha, a sua vida ética até a padaria tem que ser até mais ética e cautelosa por trás de uma tela de celular ou de computador. Não existe assédio que só existe porque é por uma tela, é porque eu não toquei. Não, pelo contrário. Hoje o que você faz em rede pode ser muito mais danoso, e é bem importante a gente dizer, tem lei. Não precisa achar que é terra de ninguém, porque tem lei. E a gente precisa não sucumbir ao medo e se isolar, para que quando a gente viva uma agressão virtual, uma violência virtual, a gente acha que não tem jeito. Então é assim que eu começo, para a gente ter esse debate, trazer muita informação. E muito obrigada. Parabéns pela cartilha, que está sendo obrigada, Ana. Uma referência para o Ministério Público. Tamanha qualidade e preocupação de fazer um material exatamente tão empoderador. Obrigada, Ana. E é com essa preocupação mesmo de levar informações para a população, para as mulheres, né, da gente construir outras referências de sociabilidade, desconstruindo esse machismo, esse sistema patriarcal que alimenta esse machismo dia a dia, que sai das relações presenciais e invade outros âmbitos, como a violência digital, em que foi pensada a cartilha, né? Se a gente pensar, por exemplo, no tipo de violência como o assédio, que pegar uma relação homem-mulher, o homem difamava a mulher nos diferentes espaços, no trabalho, na casa, perante familiares, intensificava a violência psicológica, dentre outras, ela vai se reconfigurando, invadindo esse espaço digital, em que também as mulheres são discriminadas, desvalorizadas, levantada as famosas calúnias, falando no popular, e ainda pode ter seus conteúdos íntimos divulgados sem seu consentimento. E aí um processo, antes da gente explorar um pouquinho mais da cartilha, mas há um processo muito interessante, que então saiu do presencial, se intensifica no digital e volta para o offline com outras roupagens também e sempre com uma diretriz: violar direito das mulheres, abusar das mulheres, fomentar a violência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, sobre esse processo de como que a violência ela vai fazendo esse aspiral dentro e que muitas vezes agora com a ampliação do acesso, né, e das formas de relacionamentos digital, vai indo para o offline também e colocando as mulheres como alvo de diferentes violências. Então, queria que você falasse um pouquinho desse panorama para a gente. Perfeito. A gente pode falar que tudo na vida tem luz e sombra, né? E quando a gente fala da tecnologia, essa tecnologia que colocou, inclusive, a possibilidade da gente expandir a possibilidade de conhecer um parceiro por meio de aplicativos, de chats, da internet, o que é muito bacana, porque somos seres sociáveis, estamos aqui, né, exercendo o nosso papel de conhecer outras pessoas, o que seria muito positivo. Nesse contexto patriarcal e misógino da sociedade, virou também um lugar onde as mulheres começam a ser atraídas para cair num ciclo de violência. E aí a gente pode começar um paralelo falando que o seguinte: lembra daquele companheiro que você conhecia no grupo de amigos, que você sabia, olha, ele é muito legal, soube que ele tem um jeito bacana,
transforma naquela pessoa abusadora? Pensa que a gente faz um paralelo, que hoje já tem uma estatística que a maioria dos casais estão se conhecendo online, pelos aplicativos, pelos chats, que é muito mais fácil, inclusive, de você colocar uma máscara. E aí Sim. também, quando se coloca a máscara do patriarcado, cai também um julgamento do tipo, essa mulher estava aqui nesse aplicativo, estava procurando, ela está vulnerável, ela está mais vulnerável ainda a eu aplicar um golpe, depredar seu patrimônio, o que seja. Então, quando isso sai desse lugar e vai para esse lugar predatório, do homem que entra mal intencionado para entrar nos aplicativos, começa aí um lugar da gente olhar dessa violência que permeia o virtual e chega no offline. Então, o que é que acontece? A gente trabalha muito em eventos. De novo, o número de impacto da gente nesses anos é de mais de 1 milhão de pessoas. Então, é claro que a gente também consegue pegar aí na ponta, e isso já vem acontecendo há alguns anos, e de novo, não só no carnaval, mas em outros eventos. Essa mulher que chega violada, chega vulnerável, chega dopada. E quando a gente escuta e acolhe, o começo da violência foi no aplicativo, foi no encontro virtual, foi no encontro por Instagram, que muitas vezes começa a dinâmica de você conhecer, né, alguém pelo Instagram, curtir, dar um like, que não tem problema nenhum, né, de você ter essa interação. De novo, a gente tem que tirar essa roupagem de culpabilizar a vítima. Né? Mas também foi conhecer ele no Instagram. Poderia ter sido um colega seu que você conheceu entre amigos que também virou um abusador. Eu acho que esse também é um ponto bem importante, tá, Rosilene? Sim. A não revitimização dessa mulher. Sim. Aí, quando você vai para esse lugar que potencializa o acesso às relações, e aí vai para o offline, aquele encontro, que vamos sair do virtual, bora encontrar agora num evento, numa festa, o que é que a gente tem se deparado, infelizmente? Situações tais como, chega a menina que foi provavelmente dopada com a noite de Cinderela, por alguma droga que colocou na bebida, a gente acolhe, por sorte, alguém viu essa mulher que estava ali catatônica, muitas vezes até no banheiro. Então, assim, gente, um pedido que eu já faço enquanto rede. Tá no banheiro da balada, da festa, viu aquela mulher com o olhar perdido? Não tá falando nada com nada? Leva para o ponto de acolhimento, leva para o posto médico. Né? É mais acolhimento e menos julgamento. Aquela mulher tá vulnerável, ela pode ter sido vítima de um golpe. E mesmo que tenha sido voluntariamente, eu acho que isso os protocolos trazem. Uma mulher sem autonomia, ela precisa de acolhimento. É lei hoje, inclusive. Então, se você está no banheiro, viu isso? Pode ter certeza que tem grandes chances de ter uma violência por trás. E aí, quando chega no ponto do acolhimento, que ela se recupera a sobriedade, que a gente vai conversar, o que é que aparece com a gente? Conheci um menino no aplicativo, marquei de me encontrar aqui na festa, se sentiu segura, porque pensou que, afinal de contas, estou numa festa com segurança, num ambiente com muitas testemunhas. Vem a bebida e, de repente, lembro de nada. Apagou e acordei aqui. Por sorte, foi uma menina que parou na mão de um acolhimento, um posto médico, e conseguiu com segurança se recobrar. E aí tem histórias muito tristes, porque também tem a história de meninas que foram violadas, que não tiveram esse papel de intervenção. Quando acordei, eu estava na casa dele, eu estava abandonada, estava sem a roupa. Então, isso é uma forma dessa misoginia, desse patriarcado violento, tem usado esse mecanismo digital e que a gente consegue pegar no offline. Porque os continuam acontecendo no presencial. Isso é para citar uma das formas. Isso é crime, tá, gente? Eu acho que é muito importante dizer que ter relações com uma mulher sem sobriedade, que não seja sóbria, é um crime. E dopá-la para isso é pior ainda. Então, eu não vou nem entrar na tipificação penal, tá, Rosilene? É só dizer que é crime, da cadeia. Não tem que julgar a mulher, não tem que dizer que foi uma brincadeira, foi ela que quis, afinal, conheceu o menino no Instagram, topou isso aqui, não é isso. É crime. É crime. Sim. E violência, tá? Exatamente. E o consentimento, ele é muito importante, né? A gente teve ultimamente a repercussão de uma matéria muito interessante que teve vários veículos de comunicação que poderia dar conotação de culpabilização da mulher por ter sofrido a violência sexual, o estupro. E aí, uma coisa muito importante que se estampou, ela falou 11 vezes, não quero, 11 vezes. E aí, o violador falou o seguinte, ela estava fazendo charme. Quando vamos olhar alguns comentários que não têm apreensão desse consentimento, a mulher, ela não é objeto, ela precisa ser ouvido o seu consentimento. Se ela fala não, é não, não existe a permissão, não é não.
Então, alguns comentários que a revitimizavam, né? Ah, se estava fazendo charme era porque queria, por que estava naquele local, por que... Então, frases que são disseminadas, que historicamente foram colocando sobre os ombros das mulheres e as culpabilizando pelas violências sofridas, e hoje a gente também, como você falou, está tanto no âmbito digital como na vida cotidiana, na convivência social, nos diferentes espaços, também presencial. Então, essa questão do não é não, ela precisa ser ouvida. Sem o consentimento da mulher é crime. Outra questão que a Ana traz é muito importante é não revitimizar a mulher, né? Esses protocolos que a Ana cita, que as legislações vêm estabelecendo, inclusive proporcionando formações para os estabelecimentos comerciais, festa, dentre outros eventos culturais, ele é muito importante, porque o acolhimento é você, além de conseguir encaminhar com segurança os primeiros socorros e proteção para aquela mulher, é falar para ela que a culpa não é dela, né? A culpa não é dela, e isso é muito importante, porque senão nós ficamos na retórica de que determinados espaços não foram feitos para as mulheres. Não, as mulheres, elas têm o direito de estar nos diferentes espaços, inclusive em festas culturais, como o carnaval, e em baladas, e dentre outros espaços, é direito dela. E é direito dela ser ouvida quando fala não, é não. Essa foi uma das preocupações também quando elaboramos a cartilha, Ana, né? Pensando junto, quando a Dija traz o convite e junto com a equipe do Espaço Feminismos Plurais, passamos a pensar no conteúdo dessa cartilha, que é falar o que são esses aspectos de um relacionamento abusivo que vai dando espaço para o acontecimento das diferentes expressões de violência contra as mulheres, como a psicológica, a ameaça, a violência virtual, a violência física e a sua crescente, que pode chegar ao feminicídio. Tivemos muito a preocupação dentro desse acesso à informação e letramento sobre violência contra as mulheres, de pontuar. A gente possivelmente pode achar que a mulher sofre várias violências, mas é uma de cada vez. Não, muitas vezes essas violências acontece simultaneamente, né? Isso vai fragilizando a mulher, tanto física como emocionalmente. Então, a gente utilizou os primeiros tópicos da cartilha para trazer esse tema. O que são as expressões do relacionamento abusivo e como que eu reconheço os diferentes tipos de violência? Para também levar informações para as mulheres sobre estratégias de pensar o rompimento e superação de uma situação de violência com segurança, quais são os direitos garantidos na Lei Maria da Penha e as medidas de proteção, e como acessar a rede de serviços, dentre elas os principais serviços especializados. Então, gente, a cartilha também é um instrumento muito importante de enfrentamento à violência, levando informações. Quem puder baixar, ela está disponível gratuitamente na página do Espaço Feminismos na página do Espaço Feminismos Plurais, ali no Linktree. Então, baixe ela gratuitamente. Baixem mesmo, Ana. Viu, gente? Recomendo. Ana, você
você, dentre esse processo de muito trabalho, levando informações, desenvolvendo capacitações, você avalia que a sociedade está preparada para encarar esse ódio digital que está vindo como uma crescente? A gente tem aí diferentes grupos disseminando retóricas, discursos de misoginia contra as mulheres. Como que você está vendo isso a partir da sua experiência com a livre de assédio? Eu vou te dizer, Zilene, inclusive vou fechar de um comentário que está aqui na audiência, acho que a Inana postou. É só ver a liberdade com que as pessoas postam ódio, né? Revitimizam mulheres diante de posts de notícia de alguém que denunciou um assédio e uma violência. Não é de agora que esses incels existem, né? Eu acredito que o assunto foi muito pautado. A imprensa vem trazendo, os casos vêm surgindo, do lado luz da tecnologia é o espaço para a gente conversar e dar visibilidade. Mas eu acredito que a gente ainda tem um caminho longo para perseguir, ser perseguido, para que a gente tenha aí bons parâmetros e um bom aparato também do Estado para cuidar dessa mulher que pede ajuda. Então, acho que também, quando a gente fala de parâmetros de violência, e aí você fala muito bem que o ciclo pode começar não necessariamente com tudo junto ou com o isolado, mas entender que essa violência que acontece por meio das redes sociais, essa perseguição que acontece por WhatsApp, o vazamento de dados, a difamação que acontece nos grupos para prejudicar alguém, uma mulher, seja qual for o motivo, porque não quis ficar mais com o marido, seja porque acredita que ali naquele grupo, como recentemente acompanhamos um caso, para entrar nessa boate a gente tem que ver a foto e devassar a vida da mulher. Se tem filho ou não tem, tudo isso é violento, tudo isso compõe essa machosfera. E a gente se conecta achando que tem mais força para prejudicar as mulheres, para persegui-las. Então, a gente já tem muita lei. A lei a gente tem desde a importunação sexual em 2018, que fala ali muito claro. O assédio pode acontecer, a importunação sexual pode acontecer por meios digitais e data 3 anos de cadeia. Isso já é uma vitória. Você reconhecer que essa violência não é porque está por meio de uma tela que ela não deixa marcas. Lei Carolina Dickmann, a lei do stalking, a gente está vendo ainda aí mulheres que são notícia porque conseguiram, inclusive, medida protetiva contra o stalking. Mas quando vira notícia, porque isso não é algo que seja tão corriqueiro. Então, a gente precisa ter essa consciência de que isso é violência, isso é grave, que aí quando você fala da cartilha é extremamente importante, que nós saibamos que isso é violência e dar o nome a essa violência, que nós entendamos quais são as leis, quais são os nossos direitos e onde buscar ajuda. Sim. Quando falando de buscar ajuda, que começa registrando na delegacia, eu preciso dizer que não necessariamente a delegacia está pronta. Temos delegacia da mulher, delegacia especializada, maravilhoso. A gente tem a expectativa do atendimento que não haja uma revitimização, mas, por exemplo, já peguei casos de mulheres que foram para uma delegacia de crimes digitais e lá toda a revitimização aconteceu. Significa que o quê? Se a gente está falando de crime digital, a questão de gênero não aterrissou com igual relevância, né? Sim. Então, a delegacia especializada e essas delegadas conseguirem entender como fazer uma investigação, como cuidar do caso, é extremamente importante, mas eu acredito que ainda tem muito espaço, né, para a gente entender e também orientar como a gente cria evidência. Como a gente cria um lastro do que, olha, sofri, estou me sentindo perseguida, sofri uma violência, um xingamento. Como a gente consegue fazer aquele pragmaticamente dossiê de evidência, lastro, juntar aquilo ali para prestar queixa? Como é que a gente consegue denunciar para as plataformas e cobrar que essas plataformas tenham uma atitude? Então, quando a gente fala, inclusive, disso, da responsabilidade delas, a gente teve recentemente uma notícia que uma dona de 2 aplicativos de relacionamento não baniam homens que cometiam abusos. E esses homens simplesmente saíam do online para o offline. Eles marcavam o encontro e estupravam suas vítimas. E foram várias denúncias e eles não foram banidos. Quando a gente também tem exemplo de aplicativos que já tem ali uma inteligência artificial que desde a primeira agressão escrita ali, algo desrespeitoso, a própria inteligência artificial já barra aquela pessoa do contato com a mulher. Ou seja, tem tecnologia que você pode usar para proteger essa mulher. Agora, isso tem que ser uma prioridade. Né? Então, assim, acredito que a gente precisa, enquanto cidadã, enquanto mulher, saber nossos direitos. Estudar sobre como é que eu consigo pegar essas evidências para registrar uma queixa, como eu consigo reportar casos de abuso para essas plataformas, inclusive LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok.
cobrar que algo seja feito e exercer nosso papel de cobrar de registrar a queixa na delegacia e cobrar um bom atendimento. Não é fácil. Estou falando isso aqui, mas também não é nem justo depois que uma vítima cobre isso, mas é um caminho que a gente vai ter que percorrer. E eu sempre falo também para as pessoas que tem o NAV no Ministério Público, o NAV do Ministério Público, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, tem um time maravilhoso e que se a denúncia não funcionar na delegacia, você pode recorrer ao NAV, porque lá eles cuidam que a política pública seja honrada. Então, eu já tive vários casos de mulheres que pediram ajuda, formalizaram no NAV para conseguir ter um encaminhamento via Ministério Público, para que a investigação fosse levada a sério, fosse instaurado algum procedimento e as pessoas fossem responsabilizadas por a sua forma por esse desrespeito. Opinião é uma coisa, perseguir, ferir, agredir, isso é crime. Exatamente. Ana, tá me ouvindo? Eu tirei o fone porque eu observei que algumas pessoas falaram que estava com ruído. Então, todo mundo tá me ouvindo? Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Sem microfone. Ah, perfeito. Ana, esse aspecto que você trouxe é muito importante, né? Que toca num ponto extremamente sensível, que é a formação dos agentes de atendimento, principalmente nos espaços de segurança pública, como delegacias, né? Que vem aquela questão, será que estão preparados para reconhecer que é uma violência contra as mulheres, é uma violência de gênero? Então, a gente tem ainda uma carência de formação continuada dos profissionais, tanto da rede em geral, mas, sobretudo, dentro das delegacias, principalmente se atualizando com esses aspectos da violência que acontecem no âmbito digital, e ela vai recair, como você bem explicou, no offline, e a mulher vai procurar ajuda. E o que pode acontecer? Se esses profissionais não estão preparados, a revitimização, né? Sempre precisamos ter atenção e ter em mente que a culpa não é da mulher, como já citamos. A mulher precisa ser acolhida, nós não podemos ter atendimento que revitimize. Mas eu sempre falo, nós aprimoramos os nossos serviços de política pública como uma delegacia, sempre requerendo sua melhoria e procurando outros órgãos que podem ter incidência sobre eles, como o NAV. Bem lembrado pela Ana, que o NAV do Ministério Público é um serviço muito importante, está localizado ali na Barra Funda, né? Está no fórum. E tem uma coisa muito importante, você pode pedir o acesso pelo formulário que está disponível no site. Então, você preenche o formulário, vai para o núcleo entra em contato com você para marcar aí um horário para conversar. Então, eles facilitaram, inclusive, o acesso a isso. Então, você não vai precisar se deslocar para pedir ajuda. Então, isso é muito bacana, é uma informação que a gente deve, enquanto rede, espalhar, né, fomentar, como também temos hoje, gente, os aplicativos. A gente precisa entender, até olhando também agora o lado luz da tecnologia. São Paulo tem aplicativo, Rio de Janeiro tem aplicativo, então, da palma da sua mão, você pode, inclusive, preencher ali uma queixa se você está sendo ameaçada e também sofrendo algum outro tipo de violência, inclusive no Rio de Janeiro, violência doméstica e pedido de medida protetiva. Então, acho que tem a gente saber ter esse repertório, inclusive para orientar. É bem importante, né? Porque a gente sabe que a gente já conversou que se deslocar para uma delegacia para prestar queixa não é a coisa mais fácil, mas aí quando a gente consegue ter o digital aí servindo para nossa proteção, fica também um caminho, uma via de acesso para esse lugar de investigação e de pedido de proteção. Sim, mas uma das que a gente fala, o quanto que é importante podermos escolher as medidas de proteção que mais cabem para nós naquele momento. Inclusive, essa é uma das leituras que a gente pensou, e a nossa designer do Espaço Femininos Plurais conseguiu traduzir maravilhosamente, que é a mulher, esse caminho de buscar ajuda, ele não é fácil.
ele não é fácil. A mulher precisa de muito apoio, precisa se sentir segura, precisa ter acesso às diversas informações de proteção e se sentindo segura, ela consegue olhar para esses diversos caminhos de proteção e seguir em frente. Então, e tem ainda um sol aqui no horizonte. Essa capa é muito significativa porque ela fala da parada, né? Da parada como se fosse numa encruzilhada e a gente pensou nisso, né? Tem muito sentido atribuído nisso. E essa encruzilhada com diferentes caminhos de proteção que ela pode seguir, ela tem autonomia, tendo acesso a informações precisas de escolher qual o melhor que ela precisa e pode seguir naquele momento. Então, muito bem lembrado nessa questão do digital, e você também traz uma pauta importante. Se por um lado a gente tem aí a machosfera numa crescente, disseminando discursos de ódio contra as mulheres, alguns grupos como o INCIOS, que incentiva, né, até a incidência da violência de fato contra as mulheres, grupos muito agressivos, que discutem e disseminam a retórica da supremacia feminina, da supremacia masculina e a inferioridade, abuso e violação ao feminino. Então, se por um lado a gente tem esse aspecto violador, o âmbito digital ele pode ser usado também para fazer o enfrentamento a ele, e tem sido. A gente tem muitas iniciativas de organizações sociais, coletivos que usam o âmbito digital para disseminar informações de enfrentamento, informações sobre como reconhecer relacionamento abusivo, onde buscar ajuda, dentre outros. Então, esses canais são bem importantes. Você poderia falar um pouquinho também sobre eles, Ana? Claro, claro. Eu acho que assim, de novo, não é de agora que esse movimento está acontecendo, ele veio crescendo e a sociedade finalmente está pautando esse tema, inclusive falando dos meninos. E quando a gente fala dessa machosfera, você precisa colocar até um lugar mais ampliado, porque esse lugar onde essas pessoas estão se unindo e se organizando vai também beber de pedofilia, vai também fazer coisa contra as nossas crianças e adolescentes. É um lugar extremamente perigoso. Quando alguém fala que é mimimi, que isso não é, isso pega todas as gerações, é um problema que está sendo estrutural. Porque cada vez mais uma sociedade em tela e digitalizada, cada vez mais gente potencialmente exposto a estar nessas comunidades. Eu falo que, inclusive, uma vez eu estava numa comunidade de Facebook, era uma comunidade sobre bichinhos. De repente, isso virou uma comunidade de pregar o ódio às mulheres. Por acaso eu estava ali, me deixaram de propósito, ou para me assustar, ou simplesmente me esqueceram. Então, veja só, se eu, uma pessoa que tem um letramento digital, entrei numa comunidade do Facebook, que foi se transformando para um outro fim, imagina uma criança, um menino, um adolescente, que talvez seja contaminado e capturado por esse discurso de supremacia, né, que ainda está em formação. Então, é extremamente perigoso. Né? A gente tem aí mulheres que são linchadas virtualmente. Né? A gente, assim, aqui na Livre de Assédio, a gente, esse final de semana mesmo, a gente postou algo sobre uma mulher que denunciou, começou a aparecer os perfis falsos. A gente já vai lá, denuncia para a plataforma e não deixa aquela crescente, nem discute, para conseguir tentar interromper isso, não virar uma onda, que é isso que eles querem. Que isso reverbere, que isso atraia mais deles, que aí, de repente, você está ali com o seu perfil completamente invadido. Se você não tem rede, a gente tem rede, eu acho que isso protege muito, eu acho que é algo que nós mulheres que sofremos ataques virtuais precisamos saber. Não devemos nos isolar, é isso que eles querem. Mas aí também, atuar em rede, a gente é rede, então por isso a gente tem um fator maior de proteção, mas o que eles querem é isso, é deixar o desespero, o descontrole, e aí conseguir mostrar essa superioridade, cada vez mostrar que isso vira entretenimento. Exatamente. Digital é um entretenimento. E, de novo, não é porque é digital que não tem consequências na vida das pessoas. Então, também eu acho que passa por essas vertentes que a gente estava falando.
educar que tem risco, que é crime, né? Não é porque está acontecendo por meio da tela que a gente não vai ter situações aí, como, por exemplo, a gente sabe de casos de pessoas que tiram a vida depois de terem sofrido bullying digital. Exatamente. Mulheres, esposas que foram perseguidas, ameaçadas. Então, é coisa muito séria. Né? E, de novo, precisamos nos fortalecer, identificar que isso é crime, dar nome a isso e realmente saber procurar evidências, rastro e reagir, cobrar das plataformas e também tentar um caminho. E quando você fala de acolhimento, eu acho muito, muito legal de falar que é o seguinte, para você ir para uma casa de acolhimento de referência, você não precisa de BO. Então, tá bom, eu quero ir para a delegacia, eu quero um acolhimento, eu quero me fortalecer, não sei o que está acontecendo de novo. Ninguém espera sofrer violência. Você tem o direito de ir para uma casa de acolhimento, né? Se for a Casa da Mulher Brasileira, tiver maravilhoso. Se não tiver, se tem as casas de acolhimento aí, municipais e estaduais, você não precisa de BO. Se você precisar ser escutada, precisar de apoio para se fortalecer, isso é um equipamento que está à sua disposição até você tomar a decisão do que for melhor para você. E aí eu acho que tem um lugar também que é muito importante a gente marcar, Rosilene, que chegam casos para a gente de mulheres que sofreram bullying, trollagem digital, tiveram a vida profissional prejudicada e muitas vezes elas não querem denunciar porque aí isso vai ficar público, meus pais vão saber e aí a mulher entra nesse lugar de achar que ela é culpada. Não, do mesmo jeito da violência que a gente vem batendo há tanto tempo, a culpa não é sua, do mesmo jeito é no digital. A vergonha inclusive, considerada um dos fatores que ela imobiliza as mulheres a pedir ajuda, porque a sociedade vai disseminando esses valores morais de que a culpa é da mulher, né? Então, ou como você falou de outras, ela tem vergonha de outras pessoas saberem e julgá-la. Então, é uma questão muito importante, por isso que os serviços precisam estar cada vez mais preparados. Você tocou num ponto muito importante de falar que a rede de atendimento às mulheres em situação de violência tem serviços especializados para ofertar o atendimento humanizado e integral às mulheres. Não tenha vergonha. E como a Ana colocou, não precisa de BO. Hoje, com a Lei Maria da Penha, a questão de, para eu poder ser atendida num centro especializado, eu preciso fazer a denúncia do autor das violências. A gente sempre coloca, o BO é um direito, é o seu direito de comunicar para o Estado que você sofreu uma violação. Mas se por algum motivo, por vergonha ou algum motivo específico, você não quer fazer, você tem direito a acessar todas as medidas de proteção, inclusive a medida protetiva de urgência que estabelece o afastamento do autor das violências, que não pode se aproximar da mulher que está sendo protegida ou afastá-lo da residência. Então, nós temos instrumentos muito importantes de proteção às mulheres. Outra coisa é falar que com o avanço da legislação, com a Lei Maria da Penha, nós temos serviços que funcionam 24 horas para poder dar respaldo para a mulher o horário que ela precisar, como a Casa da Mulher Brasileira, que vai ofertar o atendimento psicossocial 24 horas, delegacia 24 horas, e os serviços de justiça especializado, como o Ministério Público, Defensoria, funcionam no horário comercial de segunda a sexta. Mas se caso a mulher chega na Casa da Mulher Brasileira e também precisa de um acolhimento emergencial, a Casa da Mulher Brasileira tem o alojamento. E a partir do alojamento, que é o acolhimento 48 horas, se precisar de um acolhimento de maior permanência, vai ser encaminhada para outros serviços que oferta a medida do abrigamento de maior permanência dentro da rede, a exemplo desse serviço que eu coordeno, que é a Casa de Acolhimento Provisório Rosângela Rigo, que oferta essa medida de proteção provisória emergencial às mulheres com ou sem filhos que estão numa situação de violência que precisa resguardar a sua integridade física e emocional em decorrência da violência de gênero.
Então, mulheres, não tenham medo. Ana, eu só queria compartilhar com vocês um que acabei de me lembrar, dentro da experiência aqui na casa de acolhimento, outro fator, outro tipo de violência que o âmbito digital, por meio de aplicativos de relacionamento, também tem colocado as mulheres em situação de violência, o o aliciamento para o tráfico de pessoas, para fins de exploração sexual ou até mesmo para ser utilizada para tráfico de substâncias psicoativas. São esquemas que se utilizam de aplicativos que vão atrás, acessar mulheres que estão numa situação principalmente de muita vulnerabilidade, prometendo por meio desses aplicativos ou emprego ou um relacionamento amoroso. E quando essas mulheres saem dos seus territórios, dos seus estados e chegam ao local, são ou colocada em cárcere privado, quando se trata de relacionamento amoroso, colocada em cárcere privado e são submetidas às diferentes formas de violências até muito cruel, como tentativa de feminicídio, sem deixá-las pedir apoio médico ou de outras redes que outros serviços que poderiam acessar, ou quando é o tráfico de pessoas, né? Essas mulheres ficam também em cárcere privado, sendo submetidas à exploração sexual. Então, é outro alerta a esse tipo de violência e que quando as mulheres acessarem esses tipos de convites, principalmente para sair dos seus territórios, fiquem muito atenta, porque por trás pode ter um aliciador ou uma aliciadora. E eu vou te fazer uma marcação aqui para quem está assistindo e que for falar dessa live, que muitas vezes a gente coloca que isso mas tráfico. Isso é uma coisa que acontece longe, em algum rincão, né? Precisa atravessar o oceano para acontecer. Eu preciso dizer que aqui em São Paulo, na capital, a gente teve casos de mulheres que foram aliciadas, que foram isoladas de sua rede e terminaram mortas, né? E às vezes não é nem para um fim econômico. É isso, eu peguei uma presa, vou ficar aqui, vai ser minha parceira, vou isolar e vou aqui ficar cometendo qualquer tipo de atrocidade. E essa mulher não tem como pedir ajuda. Então, é um lugar que a gente precisa também olhar inclusive como política pública e falar sobre. É pesado, mas é importante a gente falar. É importante, de novo, a gente cobrar que esses aplicativos, essas plataformas tenham aí um lugar de responsabilização. E eu também vou falar de outras camadas dessa violência e da revitimização. A gente tem visto aí quantas pessoas fake estão pagando aí de galã, atraindo mulheres e depois aí mantêm relacionamentos online com frequência, falam da sua vida, forjam fotos e aí vem um pedido de dinheiro depois que essa pessoa está toda envolvida e é um estelionato amoroso, né? E aí, o que acontece? Mas também é uma besta. Como é que foi acreditar? Esse pessoal tem técnica, gente, tá? Então aí, além de você cair na revitimização de jogar luz na culpa da vítima e não do agressor, tem uma outra violência que você é pegar alguém, que por isso que muitas mulheres não denunciam, que sofreu aí um estelionato amoroso. A gente tem aí vários documentários do Netflix que falam dos golpistas. Não é uma mulher que é besta, é alguém muito mal intencionado, que sabe ler as vulnerabilidades da outra e que conseguiu se preparar para fazer isso até em escala. Porque pode ter certeza que não é só uma vítima, são várias que eles fazem. E aí, até trazendo para o ambiente offline, que é a tua provocação no começo dessa live, já peguei um caso de uma menina que conheceu o rapaz por um aplicativo, marcou de se encontrar numa festa, chegou lá, o menino começou, vamos tomar um drink e tal, começou a embebedar a menina, me deu dinheiro que eu vou pegar mais um drink, nunca mais voltou e deixou a menina lá, completamente embriagada, vulnerável, e roubou o dinheiro dela. Então, você acha que uma pessoa dessa teve uma ideia ali no momento de fazer isso? Não, ela fez de caso pensado. É um criminoso. Exatamente. É um criminoso. Exatamente. Então, a gente precisa dar nome aos crimes, a esse tipo de situação. E, de novo,
não cair na revitimização da vítima. A culpa é desse criminoso. Não é brincadeira. Exatamente. E sempre pensar nesses canais, né, de proteção que nós temos. Quero fazer também uma marcação só para lembrar que exatamente preocupadas, quando a gente conheceu o Espaço Feminismos Plurais, que fomos lá na inauguração, uma das demandas que nós fomos à busca de parceria que levamos para a Djamila e para a equipe foi: nós viemos conhecer o espaço para verificar as atividades que podem ser ofertadas às mulheres acolhidas na casa, mas também para as nossas profissionais, né? Quem cuida de quem cuida. Que esse é um ponto muito importante para que não haja revitimização, para que não se perca o horizonte de que estamos trabalhando numa política pública fomentando o acolhimento humanizado e integral das mulheres. E prontamente o Espaço Feminismos Plurais construiu um projeto que é Cuidando de Quem Cuida, que vai ofertando para as nossas trabalhadoras mensalmente grupos com a terapeuta holística, com a psicóloga, orientação jurídica, mais que um espaço de formação, é um espaço de acolher as angústias dessas profissionais, que também são mulheres, estão ali no dia a dia, cuidando de outras mulheres. Então, só para falar que quando nós falamos da formação continuada, para que não há, que nós precisamos ampliar, inclusive, para que o nosso desejo é que todos os serviços da rede conseguissem, de alguma forma, ter algum tipo de capacitação para suas profissionais, que quando nós falamos de capacitação continuada, é tanto espaços que, como esse que eu citei, que vão levar informações, mas que consigam acolher, que consigam dar espaço para as profissionais refletir sobre as demandas que estão ali no dia a dia, tendo contato, e como construir coletivamente essas respostas. Porque, gente, as mulheres chegam muito fragilizada, precisando de apoio. E quando eu falo acolher, eu não estou falando de forma nenhuma que nós estamos falando que nós vamos tratar as mulheres como coitadas, como amiguinhas. Eu sempre falo isso para a equipe, conseguir acolher a mulher ofertando serviços como direito e respeitando sua dignidade e sua autonomia de escolha. Então, são pontos importantes. Eu acho que é importante, Rosilene, falar que estudos mostram que a forma como você acolhe alguém que pede ajuda vai fazer uma diferença muito grande de forma como ela vai ressignificar aquele momento, como ela vai conduzir aquilo ali, seja para, eu preciso me fortalecer, ou seja, eu preciso de uma restauração, né, do meu direito imediato. Então, esses momentos imediatos, após o acolhimento dessa mulher que consegue pedir ajuda, faz toda a diferença na trajetória dela. Sim, sim. Ana, o nosso tempo assim passou e... Muito rápido! Muito rápido. Nós ficaríamos aqui muitas horas falando dessas diferentes expressões de violência de gênero contra as mulheres, sobretudo no âmbito digital, como pedir apoio, mas temos um tempo limitado. Claro, podemos voltar outras vezes, trazendo mais informações. Mas para a gente ir encerrando, eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre como que nós podemos ter práticas de viver de forma um pouco mais segura, acessando esse âmbito digital, as plataformas, os aplicativos, esses relacionamentos que vão aparecendo, os convites, e não cair no canto do príncipe encantado que comumente é colocado pra gente. Gente, eu tenho um príncipe de Dubai a cada 15 dias aparecendo no meu LinkedIn dizendo que quer me conhecer, né? Então, obviamente, não é porque eu não me acho merecedora de um príncipe, mas é entender que essas pessoas estão aí, sabe? Esse tipo de violência tá aí no digital. A gente precisa ter cuidados. Então, assim, tem algumas dicas. Não tem fórmula pronta, mas acho que fica até um convite para a gente continuar nessa rede. Aqui no Instagram,
Qual é a dica que você, mulher, tem? Porque eu posso falar de algumas. Vai sair com alguém que conheceu pelo Instagram, pelos aplicativos. Você pode pedir o nome, pedir o CPF. Inclusive, eu tenho colegas que entram até no Jus Brasil para saber se tem algum processo, quem é essa pessoa, se o CPF é verdadeiro, enfim. Eu acho que quem está te respeitando e sabe e tem consciência do crime não vai ter problema de falar algum documento seu, na minha Sim. opinião, né? Eu acho que é bem importante. Eu acho que cuidado também, vai sair, vai para um lugar público, avisa uma amiga, manda a geolocalização, cria um código, olha, me manda mensagem a cada 20 minutos. Se eu não responder, né, bate onde eu estiver, em tal bar. A gente tem uma parceria com um bar aqui em São Paulo, que é um Bumble Spot, onde a gente treinou, inclusive, a equipe para saber como agir diante de uma situação, de identificar que uma mulher que está num date ali por aplicativo, como é que pode pedir ajuda e colocar camadas de segurança. Cuidado com o copo, gente. Vai sair no banheiro, troca o copo, né? Enfim, isso é bem importante, que a gente já viu que essa mistura digital, golpe da bebida envenenada, ela é explosiva. E, de novo, não se isolar. Acho que, inclusive, eu contei até um caso que eu estava conversando antes, lá no começo de 2017, quando eu comecei a fazer meus primeiros posts contra a violência, eu fui atacada por bots e pela machosfera. E a primeira coisa que me disseram é: mostre que não está sozinha. E eu busquei apoio da rede. Então, comecei a fazer foto com delegada, foto com a grande Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, que na época morava no Recife, ela era do Recife, entendeu? E aquilo foi mostrando que eu não estava só. Então, mostrar que tem rede e mostrar principalmente que não está isolado, que está com medo. Denunciei nas plataformas, tirei o print, está aqui arquivadinho e fui lá na plataforma. Estão me atacando, né? E denunciando, que é um fake. Mas mostrar que não está sozinho. Porque o que eles querem é que a gente se isole, que a gente sinta culpa, sinta vergonha. Isso é o prazer dessa galera, né? E a forma de se reagir com evidência e com lastro é bem importante, principalmente não se isolar. E outra coisa, gente, não mostrar o paradeiro. Ah, tô aqui no ponto de ônibus, a minha geolocalização, mostrar a rotina. Ah, eu vou toda quarta e quinta levar meu cachorro em tal lugar e aparecer a placa do cachorro, do lugar onde você está deixando o cachorro. Vamos ser cautelosos. Do mesmo jeito que lá atrás nossos pais diziam, cuidado com tarado na rua, não pega carona com qualquer pessoa, é a mesma coisa no digital, tá? De uma forma que a gente precisa ainda ser mais cautelosa. E aceita o vídeo da comunidade, tá? Isso aqui é um manual que a gente está construindo, tá bom? Maravilhosa, Ana, você é maravilhosa. Dicas muito, muito importantes de como se manter segura nessa relação. E você até lembra de como o stalking, né, a perseguição, que ela acontece também de forma presencial, mas no online é uma coisa assim, sem proporção, principalmente para ficar monitorando onde a pessoa está. Então, se a pessoa posta algo instantâneo, como estou passeando com o cachorro todos os dias naquele determinado local, já se sabe que pode encontrar aquela mulher, aquela pessoa naquele determinado local. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Ah, mas eu estou nessa balada, eu queria postar a foto que eu estou aqui agora. Posta depois, né? Que se tiver alguém te monitorando, não vai saber que é naquele momento que você está naquele local. Você é maravilhosa! Eu agradeço mais vocês, sou porque somos, né, gente? Né? E, gente, assim, quero agradecer muito a todas, todos que acompanharam a live junto com a gente. A live vai ficar gravada aí nas páginas, né? Vai ficar gravado na página do Espaço Feminismos Plurais. Eu acredito que também, Ana, salve aí na página da Livre de Assédio. Divulguem essas informações de proteção, de como estar segura, instrumentalizando as diferentes plataformas, os diferentes aplicativos do mundo digital. Lembre-se que a violência contra as mulheres, ela atinge diferentes âmbitos. É muito importante a gente conhecer quais são os tipos de violência contra as mulheres, quais são os canais de proteção, onde buscar ajuda, como buscar ajuda. Então, mais uma vez, convido a baixar a aplicativo, a cartilha Será que é Amor? Na página do Espaço Feminismos Plurais. E amanhã
teremos também o giro da live. O Di está aqui já falando que vai ter mais informações para quem não conseguiu, não teve o tempo de ver a live hoje conosco, ou não tem o tempo de ver a live todinha, vai ter as principais informações. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos e todas que acompanharam a nossa live, a nossa querida parceira Ana Adubate. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, gente. Uma ótima noite e é isso. De novo o convite, tá? Vamos continuar essa conversa. Se tem uma dica generosa, compartilha, porque depois a gente pode fazer até um manual aí público de como é que nessa vida digital a gente consegue se proteger. Tá certo, Ana. Brigadão, viu? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.